Dito isso, abra sua Bíblia em Mateus 18. Eu quero estar falando sobre perdão, mas voltado para a família. De manhã eu falei sobre a influência que nós temos tido dentro da nossa casa, através dessa geração que a gente vive, que é esse povo que através dos grandes da mídia tem nos influenciado, e nós temos, lamentavelmente, nos deixado influenciar. E aí depois você ouve a mensagem lá. Nós vamos ler o capítulo 18, versos 21 e 22, e depois a gente vai dar um pulinho para o capítulo 19, que é logo aí do lado, tá bom? Diz assim o 21 e 22. Então, aleluia, deixa Deus te usar, varão. Versos 21 e 22 de Mateus 18. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Agora, eu ia ler só um versículo do 9, mas eu vou ler alguns do 19, perdão. Começa aí no versículo 1 do capítulo 19. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher e disse: por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, pois não foi assim desde o princípio. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Eu não quero estar falando sobre esse último versículo que nós lemos, porque isso por si só daria um grande estudo ou uma pregação, quando vai falar que o divórcio só poderia ser por causa do adultério. Mas eu quero fazer com que a gente pense no capítulo 18 todo. Se tu puderes olhar na tua Bíblia, no capítulo 18 a gente vai encontrar que algo se perdeu, e esse algo ele foi buscado. Depois a gente vai ver que tem um irmão que ofende outro irmão, e aí vai estar falando como que tem que ser o comportamento de um irmão com esse irmão, que é um comportamento de sempre buscar o perdão, sempre buscar que a ponte que foi quebrada, porque quando a gente não perdoa aquilo que nos ligava ao outro, que essa ponte ela é destruída. E a convocação que está aí no capítulo 18, Jesus ensinando, é que nós devemos ir buscar fazer com que essa ponte seja reconstruída, a ponto que no final vai estar Jesus dizendo: olha, se você já tentou das outras 3 maneiras, e essa pessoa ela não aceitou o perdão, considere-a como publicano, como pecador. Isso que Jesus está dizendo não é para você desistir da pessoa. Ele está dizendo o seguinte: se você tentou ligar a ponte todas essas vezes, e a pessoa não deixou a ponte ser reconstruída, entenda que ela ainda não se converteu, que ela ainda não entendeu quem é Jesus, ela ainda não entendeu o perdão que ela alcançou na cruz. E então Jesus está falando: olhe para essa pessoa como publicano, como alguém que precisa ainda se converter. Tanto é que logo em seguida ele vai falar esse patrão que tem um servo, e ele perdoa a quantia do servo, que se a gente colocasse no nosso dinheiro hoje, daria mais ou menos, segundo alguns matemáticos que vão fazer a conversão, daria mais ou menos 60 milhões de reais, se fosse pegar a dívida que esse servo tem com esse senhor. Mas esse servo, ele clama, pede misericórdia,
e esse senhor vai e o perdoa. Depois esse homem sai, e ele tem um conservo, alguém que é abaixo dele, que deve uma mixaria a ele, deve como se fosse nos dias atuais, uns R$600, R$700. E ele pega no cangote desse servo dele, e fala, ou tu me pagas, ou tu vais ser preso. E aí tem um pessoal que viu a primeira cena, que também agora está vendo a segunda. E chega o Senhor e conta para ele. Então ele manda ir buscar esse homem. E fala, cara, eu te perdoei um valor que nem se tu vendesse a sua família, você vendesse os seus bens, você pudesse trabalhar para mim a sua vida toda, tu não terias condições de pagar. Você saiu daqui e não praticou a misericórdia que recebeu, não praticou o perdão que recebeu. Porque você fez isso, você vai ficar preso, até que você consiga pagar a dívida. E a dívida, como eu mencionei, não teria como ser paga. Logo, ele ficaria preso até a morte. E aí no final vai estar o Senhor Jesus dizendo, assim será com todos aqueles que não perdoarem uns aos outros. Outra tradução, quando um irmão não perdoar o outro irmão. Passa todo esse tempo falando sobre perdão, e no estudo vai chegar uma hora que nós vamos ficar de 3 semanas a 4 semanas falando só sobre o perdão. Mas quando passa essa parte do perdão, entra a parte do casamento. E antes de chegar a parte do divórcio, né, do casamento, é onde Pedro perguntou assim, ó, quantas vezes devemos perdoar? Daqui a pouco a gente vai trabalhar lá em Lucas 17, mas lá em Lucas 17, Jesus chegou e disse para os discípulos que deveríamos perdoar uns aos outros 7 vezes. E claro, eu já falei isso aqui uma vez, a Bíblia ela é uma caminhada, ela é progressiva, isto é, ela está contando que Jesus vai ensinando os discípulos passo a passo. Ele começa, digamos, com o mingau até chegar na feijoada. E lá em Lucas 17 ele fala, tem que perdoar 7 vezes. E aí chega aqui, Pedro quer dar uma de santarrão, porque 7 vezes, quando Jesus falou, para a cultura deles, 7 vezes ao dia, era perdoar uma pessoa muitas vezes. O Eduardo vacilou hoje de manhã, depois ele vacilou 10 horas, depois meio-dia, e esse tempo todo, até anoitecer, deu 7 vaciladas, 7 vezes eu o perdoei. Isso era o ápice da santidade, de um coração aquebrantado e contrito. E aí agora Pedro vai e usa disso, e fala, Jesus, 7 vezes. E Jesus fala, ó, se você já caminhou um pouquinho comigo, você tem que compreender que o perdão, ele é infinito. 7 vezes, quanto? 70 vezes 7, 7 vezes 70, 490 vezes no dia. E por quê? E aí vou falar da minha fé. Por que Jesus ele vai falar do divórcio só depois de falar de perdão? Então vamos melhorar. Porque Mateus, que a gente crê que foi inspirado pelo Espírito de Deus, ele vai falar de divórcio depois de ele ter trazido lições diferentes sobre perdão. Ele fala sobre aquele que parte, que é a ovelha perdida, e a gente vai atrás. Ele fala sobre o irmão que fere o outro. Ele faz a comparação do perdão que nós recebemos do Senhor, que devemos dar uns aos outros, porque aquilo que nós fomos perdoados, nós se vivêssemos mais de 1 milhão de anos, nós não conseguiríamos pagar, porque nós continuaríamos pecando contra o Senhor, e Ele continuaria nos perdoando, porque Ele é assim, Ele é amor. Sabe por que isso, amado? Porque casamento só existe se houver perdão. Só existe casamento se a gente aprendeu a perdoar um ao outro. Se a gente pegar aqui as pessoas que têm mais tempo de casamento e falar assim, olha, vamos botar aí num caderno de 10 matérias, não existe caderno de 10 matérias, ainda existe? De 10 matérias, quantas vezes, né, irmão Agostinho, quantas vezes o senhor errou com a irmã Gleice e ela errou com o Senhor? Um caderno de 10 matérias daria? Keila, perdão, aí casei a pessoa errada. Perdão. Daria para um caderno de 10 matérias, daria? Talvez não passasse no primeiro mês, né, o caderno acabaria. O que nos faz continuar a estar junto? O que nos faz continuar a estar junto como casamento de verdade é o perdão.
Sabe por quê, amado? Eu sou pastor e já aconselhei muita gente. E sei que tem gente que tem cara de casado do lado de fora das quatro paredes. Mas quando está dentro de casa, podem dividir até a mesma cama, mas continuam separados diante de Deus. Podem até comer a mesma mesa, mas não comungam do amor que tem que ter no casamento. Podem até dividir as contas de casa, mas não conseguiram pagar as contas que um tem no coração do outro. Porque somente o casamento restaura de verdade o casamento. Quando a gente chega para um divórcio, não é porque aquele momento é um divórcio, porque nenhum juiz, ninguém tem poder de divorciar ninguém. Quando eu vou celebrar, já falei isso aqui, algum casamento, eu sempre falo que eu nunca caso ninguém. A pessoa tem que chegar aqui, Breno, casada. A gente já conversou sobre isso, né? Casada dizendo, o meu coração é dela e o coração dela é meu. Eu quero estar com ela a vida toda para fazê-la feliz e quero crer que ela queira o mesmo. Quando chegam diante de um pastor, é porque dentro do amor esse casamento ele já aconteceu. Todavia, rancor, mágoa, ira, tem uma habilidade muito grande para separar aquilo que Deus chamou para ser uma só carne. E aí você pode estar pensando, poxa pastor, mas isso aí tem a ver somente com o casamento. Já estou casado há tanto tempo, e eu vou repetir, eu conheço gente que estava há muito tempo casado, que eu aconselhei, mas estava casado só de aparência, casado para não perder o cargo da igreja, casado para não perder uma pensão que tinha direito, mas era só de nome, que quando Deus olhava, sabia que já não eram mais os dois, uma só carne. Mas o perdão, a gente não aprende no casamento. O perdão a gente aprende no primeiro lugar onde o perdão vai ser exercido, é dentro da família. É onde os filhos, que são irmãos também, que têm os seus pais, muitas das vezes vão discordarem. Muitas das vezes um pode machucar o outro, ferir o outro. E nós temos que ter a hombridade diante daquilo que Deus nos ensinou, de dizer, olha, me perdoa porque eu pequei contra ti. Contra ti somente eu pequei e fiz aquilo que não era reto aos teus olhos. E o outro tem que entender, olha, como o Senhor me perdoou, eu também te perdoo. Eu tenho um tio, e minha família já ouviu isso, mas eu sempre uso essa história porque ela é da minha família. Eu tenho um tio que quando ele tinha 12 anos, o meu avô falecido, virou para o meu tio e chamou de vagabundo. Meu tio tinha 12 anos. Meu avô morreu, meu tio estava beirando os 60. Dos 12 até a morte, meu tio nunca mais falou com o meu avô. Porque quando não há perdão, não tem como ligar um ao outro de novo. E é interessante disso que Pedro, que ainda não tinha chegado no divórcio, ele vai dizer, mas quantas vezes eu tenho que perdoar? E aí vem Jesus e fala, é de maneira infinita. Sabe qual é a maior dificuldade da gente perdoar? É que a gente se acha melhor do que é. A gente se acha melhor do que o outro. E eu vou explicar o que eu estou querendo dizer. Tem alguém aqui melhor do que Jesus? Se tiver, por favor, senta aqui no meu lugar que eu vou ficar aí quietinho. Mas Jesus perdoou e não perdoa mais, é assim? Ele perdoa e continua perdoando. Por que ele continua perdoando? Porque a gente continua errando. Paulo chega a dizer que quando a gente peca contra o Senhor, a gente torna a crucificar a Cristo. É como se Cristo tivesse de novo que sofrer tudo, para que o sangue dele de novo fosse derramado e nós fôssemos perdoados. Quando a gente não perdoa, a gente está dizendo, eu sou melhor do que Jesus. Porque a gente recebeu o perdão de Jesus. Um perdão que não tínhamos como pagar nunca. Mas vem Jesus e disse, eu vos perdoo e dos seus pecados eu não me lembro mais.
Aí chega o Tércio e vira para mim e vai dizer: olha, pastor, eu não vou mais te perdoar. E eu vou falar para Tércio: ó, problema teu, tu vai para o inferno. Porque você está achando que você é melhor que Jesus. Porque Jesus me perdoou como te perdoou também. Quando eu nego perdão a outro, eu estou dizendo: olha, Jesus, o Senhor não fez a conta direitinho. Se o Senhor conhecesse o que eu já fiz por essa pessoa, e agora ela vem e me trata dessa maneira, o Senhor ia entender. E aí eu fico imaginando Jesus pegando e mostrando as mãos furadas, para que eu e você tivéssemos direito ao perdão, mostrando o seu lado rasgado, mostrando a cabeça furada de espinhos, mostrando os pés furados do cravo, e dizendo: eu passei tudo isso para vos perdoar, e para que vocês aprendessem a perdoar uns aos outros. Eu sei que o que eu estou falando aqui, amados, já falei para vocês, 22 anos pastoreando, e não é jogar a conversa fora. Eu conheço crente que dá dízimo, que dá oferta, mas que tem um ranço tremendo com seu cônjuge, tem uma ira tremenda em relação ao seu filho, tem uma raiva tremenda contra o irmão da igreja, mas que dentro dessas quatro paredes, tem tudo cara de santo. E o que a gente mais vê hoje, é a família da fé, que somos nós, dando brecha ao adversário, sem estrutura, porque não aprendemos a dar o perdão que nós recebemos, porque continuamos medindo o outro com uma régua que a gente não quer ser medido, porque se o Senhor Jesus nos medisse com essa mesma régua, a gente estaria perdido, não estaria aqui hoje. E outro mais, quantas pessoas a gente já feriu, e às vezes a gente nem sabe, quantas outras pessoas a gente feriu, mas desejaria ter de novo comunhão com ela, mas não consegue receber o perdão dessa outra pessoa. Estou falando alguma coisa que é de novela ou é da vida real, gente? O grande problema da gente é que a gente quer ter família estruturada, achando que Deus tem que ser o gênio da lâmpada mágica e vir resolver para nós os problemas que nós temos que resolver. Uma passagem que eu amo é João 11. O que aconteceu em João 11? Isso mesmo, Lázaro está morto. E quando Jesus chega para fazer o milagre, existe uma pedra que pesa cerca de 2 toneladas. 4 dias de morto. E quem conhece um pouquinho aí da história de como a gente morre, já sabe como estaria ou estava, o corpo já. Barriga inchada, unha saindo, cabelo, dente, seria mais ou menos assim o estado de Lázaro. Mas tem uma pedra lá. E chega Jesus e diz para os homens: retirem a pedra. Os homens vão lá e retiram uma pedra muito pesada. E vem Jesus e diz: Lázaro, venha para fora. Isso é aquele cara, igual uma múmia, todo cheio de pano em volta dele, depois de 4 dias de morto. E eu pergunto para você, igreja, esse que criou todas as coisas, que vai ressuscitar um homem de 4 dias, não tinha poder para tirar a pedra? Tinha ou não? Mas aquilo que é para o homem fazer, é o homem que tem que fazer. Aquilo que é para Deus fazer, pode deixar que Ele vai fazer. Perdão é uma decisão nossa. Perdoar é um desejo nosso. E eu quero te dizer que se tem alguma coisa que é divina, essa coisa se chama perdão. E vou te explicar por que eu estou dizendo isso. Quem já viu um papagaio perdoar um cachorro? Eu nunca vi. Pessoal aí da roça, já viu algum boi perdoar outro? Também não, Porque perdão é algo divino. Somente aqueles que foram feitos à imagem e semelhança do Senhor têm a possibilidade de exercer o perdão. Isso é tão forte que quando você abre Gênesis 33, depois de ter uma história que a gente tanto conhece, o Vale de Jaboque, ou Jeboque, dependendo da tradução, há um encontro de Jacó com o Senhor.
E ele luta com o Senhor. E quando ele sai dali, ele vai encontrar o irmão dele, o irmão que ele tinha dado uma volta. 20 anos haviam se passado. E a gente poderia estar pensando, 20 anos, Esaú ficou assim, quando eu pegar aquele desgramado, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ah, se ele aparecer na minha frente, vai maquinando, né? A gente que não tem Cristo, que não tem Deus, a gente vai pensando isso na vingança e como vai ser a vingança, né? Tem até um ditado antigo, se alguém puder me ajudar, como que é? A vingança é um prato. Ah, todo mundo sabe, né? Vamos aprender então da Bíblia hoje, por favor. E aí tem um encontro dele, de Esaú e de Jacó, que agora não se chama mais Jacó, se chama Israel. E quando eles vão ter esse encontro, para eu encurtar a história, Jacó tinha oferecido um montão de coisas ao irmão, e o irmão não quer receber, mas Jacó estava tão feliz com o perdão que havia recebido do irmão depois de 20 anos, que esse homem que tinha lutado com o Senhor, depois só abra lá em Gênesis 33, está dizendo assim, quando eu olho para a sua face, Jacó falando para Esaú, eu vejo a face de Deus. Perdoar é transmitir, é transbordar, é exalar aquilo que só Deus tem, que é perdão. Nenhum de nós, a começar por mim, por nós mesmos, perdoaríamos a ninguém. Nós somos horríveis. Para pensar, quando alguém vacila contigo, primeira coisa que vem no teu coração é alegria, não é? Alguém que tu nem conhece, te deu uma fechada no trânsito, primeira coisa que você fala, oh, maravilhoso de Deus, vai na paz, aleluia. Não é assim? É nada. Desgramado de tucujo, carcará sanguinolento, né, que a gente fala, por baixo, né, porque crente não xinga, né, então a gente vai crer que é por baixo isso, né, porque a primeira reação natural nossa é querer se vingar, e não é nem mais pagar na mesma moeda, a gente quer ir além, mas somente quando a gente rasga o coração, e diz, Senhor, me ensina a amar como o Senhor ama, me ensina a olhar para o meu próximo como o Senhor olha. Me ensina a perdoar como o Senhor perdoa. Somente quando isso acontece com sinceridade, a ponte de novo, ela é reerguida. São duas coisas que mais causam separação num casamento. E muita gente acha que é o adultério. Esse que está aqui, que eu falei que não vou falar sobre ele hoje. Mas sabia que não é? As duas coisas que mais causam divórcio é vida econômica e falta de perdão. O pastor que me casou, né, casou a minha Alessandra, que fez a cerimônia, ele era meu professor na faculdade no Bennett. E ele era também psicanalista. E um dia ele foi dar uma palestra na igreja, numa congregação onde eu estava ajudando a liderar, e tem uma coisa que não sei se a Alessandra lembra, mas eu lembro muito disso, que ele falou que ele atendeu o casal, que eles se separaram, porque quem vai lembrar aí da época antiga, o creme dental não era esse tubo bonitinho que a gente tem hoje, né, que a gente aperta e ele volta pro lugar, era aquele que você até para economizar, você vinha dobrando ele. E se tu começasse a apertar de frente para trás, muitas das vezes ele ficava duro e tu acabavas perdendo o creme dental. Então tinha um casal que a esposa sempre apertava no meio. E ele não reclamava, ele ficava irado, e por isso que eu sou reclamão, minha esposa. A esposa fala que eu sou reclamão, mas pelo menos eu não infarto, né? E ela apertava no meio, não apertava nunca lá no finalzinho. E o tempo foi passando por causa disso. Qualquer coisa que ela fizesse que ele não aprovasse, já era algo pequenininho que ficava enorme, ficava gigante. E o tempo foi passando e chegou um tempo que ele falou que não dava mais para ficar casado. E esse pastor, o Rubens, ele descobriu que tudo tinha começado por causa de um creme dental, um tubo que não era apertado de maneira correta. E tu pode dizer, mas pastor, isso é bobeira.
Não, não é. A Bíblia nos ensina que não devemos colocar o sol. Não podemos fazer com que quando vamos dormir a ira ainda esteja dentro de nós. Aí você machucou o outro hoje e não foi resolvido isso. Aquilo pode ser algo pequenininho, mas o machucado é de verdade para o outro. Para você pode ser besteira, mas para o outro é um machucado. E não foi tratado hoje. Amanhã a tendência desse machucado o quê? Aumentar. E você já viu aquela impressão que a gente tem? Quando você está machucado, parece que sempre que você bate no lugar, é no lugar machucado. É isso que acontece. Aquilo está aqui dentro, pequenininho. Mas não houve perdão, não houve reconciliação. Não sentaram e olharam um no olho do outro para resolver o problema, para pedir perdão, para pedir que o Senhor manifeste a graça e a misericórdia e aquilo seja resolvido. E o que vai acontecendo? Qualquer batidinha, o negócio vai crescendo. Porque quem não perdoa, sempre vê as coisas maiores do que elas são. Agora, para quem perdoa, as coisas sempre se tornam coisas simples. É ou não é, gente? Quem aqui já teve uma experiência gloriosa de ter que perdoar de verdade? E depois que você perdoa, você falou assim, caramba, eu achava que aquele negócio era enorme, e hoje eu vejo que não é nada disso. Alguém já experimentou isso? Então eu vou contar uma experiência para vocês. Hoje pela manhã, eu falei que eu venho de uma família pobre, que economicamente falando, bem abaixo da maioria das famílias. Mas mesmo assim eu trabalho desde novo e eu também fui fuzileiro naval. E tem um rapaz que ele até faleceu, e quando eu era fuzileiro, ele foi morar na minha casinha de barro, e durante assim 2 anos praticamente, ele comeu lá em casa, eu dava roupa para ele, até que esse rapaz ele foi jogar no Clube Campo Grande. E então ele foi jogar nesse clube e foi morar lá. E como eu já contei aqui, não é a história da carochinha não, tá, gente? Sim, e não é a história da carochinha não, gente, é verdade. Ele estava morando no Clube Campo Grande e eu jogava também direitinho. E tinha uma pelada pertinho da minha casa, uma pracinha, e antes do culto a pelada começava às 4 horas, eu ia para a pelada. E ele também, nesse dia, ele estava na pelada. E até eu chegar, ele era assim, a sensação, isso eu tinha 23, 24 anos. Ele era a sensação da pelada. Como o pessoal gostava muito de mim, quando eu cheguei, e ele eu conhecia desde bem pequenininho. E ele ficou chateado com aquilo. E eu lembro como se fosse agora acontecendo, uma bola saindo assim pela lateral, e eu fui atrás da bola, e ele que estava na frente, ele reduziu, levou o cotovelo lá na frente, e pum! Um cara mais ou menos assim, do tamanho do Rodrigo, um armário de porta aberta, amado, estourou tudo isso aqui, tudo isso. Tive que parar no hospital, e aí todo mundo ficou sem entender nada, porque todo mundo conhecia a história da gente. E eu cheguei perto dele e falei, na hora foi o que eu falei para ele, olha, lembra-se de tudo que eu fiz por você e o que você fez por mim hoje. Parei, fui para casa, da casa fui para o hospital, do hospital fui para a igreja. E a nossa igreja, isso minha esposa sabe melhor do que eu, a igreja ela era pequenininha. Então, quando a gente abria a porta toda, ela abria para dentro, quem estava no último banco, ninguém via. Eu me escondia ali atrás, porque a única coisa que eu sabia fazer era chorar, 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 chorar. E falei, Senhor, tenha misericórdia. Aí eu não vou falar o nome, até porque ele é falecido. Tenha misericórdia de fulano. Senhor, tenha compaixão, trabalha no coração dele. E não deixa que nenhuma mágoa entre no meu coração. O tempo passou. Eu namorava uma menina da Assembleia de Deus. E um dia a gente estava descendo o calçadão de Campo Grande, eu numa direção e ele na outra. Quando chegou no caminho, a gente se encontrou. Eu quero crer que foi coisa que Deus fez. E o negócio é que agora tem um montão de coisa de mimimi, tem coisa que você fala que corre o risco de cortar. Vai e volta. De gente ficar magoada, mas com todo carinho e respeito, eu vou falar, ele era daqueles
azulzinho, tem até um nome que fala agora, qual é o nome? Quando a cor da pele é bem escura. Você, Rebeca, que me ensinaram esses dias. Hã? Esse negócio aí que eu ainda não aprendi, mas ele era desse mesmo assim. Ele só não ficou vermelho porque não tinha como ele ficar vermelho, porque eu fui na direção dele para falar com ele. E aí, quando eu fui na direção dele para falar com ele, a menina que eu namorava ficou irada. Apertou minha mão porque não queria que eu fosse falar com ele. E eu cheguei perto dele, eu falei, amigo, como que você está? E ele, sem graça, não sabia o que responder. E eu fui caminhando e conversando com ele, queria saber como ele estava lá no clube, e ele falando de umas propostas que estavam aparecendo. Para resumir a história, ele foi jogar no Atlético Paranaense, foi campeão pelo Atlético Paranaense à época, e dali do Atlético Paranaense ele foi jogar, se eu não me engano, foi na China. E ele e uma irmã não se falavam. Aqui eu não sei se chegou no Rio, Nextel, era uma febre, todo mundo tinha um aparelho de Nextel. E eu fiquei mais de 6 horas conversando com ele, a fim de que ele e a irmã pudessem se reconciliar. E quando, lamentavelmente, ele partiu, ele e a família dele também estavam bem pra caramba a beça. Então, eu estou contando para você que perdão é possível, que Deus não nos chamou para vivermos uma utopia. Ele nos ensinou, a ponto dele estar na cruz crucificado e dizer, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E eu te digo que o lugar que você tem que começar a aprender junto com seus filhos, ou junto com seus pais, ou junto com seus irmãos a perdoar, é dentro de casa. Porque dentro de casa é onde a gente mais machuca um ao outro. Só que, lamentavelmente, a gente sofre de um problema, que é uma expressão antiga, de empurrar com a barriga. O que a gente diz? Ah, não foi nada não. Daqui a pouco passa, está aborrecido agora, e daqui a pouco passa. Eu quero te dizer, tu não sabes o coração do outro. Tu não sabes como está a pessoa que recebeu aquela palavra, ou que recebeu uma cara feia que você fez, uma mão que você levantou, tu não sabes. Então, aprenda a partir de agora, se você pensou na possibilidade de ter machucado alguém, teu pai, teu irmão, teu cônjuge, teu filho, chega para ela e fala, me perdoa em nome de Jesus. E de contrapartida, quando vier e te pedir perdão, rasga o teu coração como Jesus nos ensinou e diga para ela, eu te perdoo, o meu coração é teu, o meu amor a ti pertence, o meu abraço, ele é teu. Porque se tu aprenderes a fazer isso dentro de casa, se tu é pai, se tu és mãe, teus filhos vão ter uma facilidade de fazer isso no casamento deles. Eles vão aprender que perdoar não é mais algo forçado, porque o próprio Espírito o capacitará para isso. Mas aí a pesquisa vem e diz que nos dias de hoje, o número de casais que estão fazendo tratamento com psicanalista, com psicólogos, é enorme. Mas essa mesma pesquisa diz que muito maior são aqueles que não querem nem ter a possibilidade de se recuperarem, porque não se abrem para a possibilidade do perdão. Tu consegues entender a dimensão disso? E a gente, quando lê a Bíblia, acha que parece que o que mais acaba com o casamento é o adultério. Eu quero te dizer que até o adultério, se tiver perdão, tudo é restaurado. Eu não vou citar nomes, mas eu trabalhei com um rapaz na Polícia Militar, que é muito amigo meu, e a esposa dele era de uma certa crença, que a gente não crê, que seja de Deus, e ele católico mesmo, roxo. Passou um tempo, bastante anos, a esposa dele se converteu, e ele não. E ela, convertida de verdade, que foi assim para a gente, caramba, fulana se converteu, ela me liga, a gente não se falava, já tinha um tempo, que a gente foi morar distante, ela me chama de Amaral, Amaral, eu descobri isso de fulano, mas eu não vou deixar o adversário
acabar com o meu casamento. Me ajuda. E durante um tempo a gente caminhou, eu mais ouvindo do que falando, e hoje os dois estão convertidos na Igreja Batista, firme na rocha para a glória de Deus. Até o trabalho dela, ela arrumou um outro campo e as coisas estão desenvolvendo. Porque, amado, se tem uma coisa que restaura qualquer relacionamento, se chama perdão. E se tem uma coisa que acaba com qualquer relacionamento, se chama perdão. E eu te digo sem medo de errar, quando tu dizes que não pode perdoar, tu precisa se converter. Porque você recebe o perdão, se de fato tu te arrepende, tu recebes o perdão diuturnamente daquele que sem pecado se fez pecador e morreu a nossa morte, para que nós sejamos santificados e possamos ter vida eterna. Todos nós carecemos de perdão, tanto do nosso Senhor, como uns dos outros. Pais, vocês que têm filhos pequenos, faça teus filhos verem vocês perdoarem uns aos outros. Ensine os teus filhos a pedirem perdão e ensine-os a receber perdão. São que horas? Eu vou começar a terminar. Você sabia, mulher, que mais de 89%, não sei se mudou, porque essa pesquisa eu li em 2021, mas mais de 89% dos cânceres na mulher é por falta de perdão? É porque guardam mágoa, rancores, ódio, iras, nunca colocaram para fora e nunca foram capazes de perdoar. Isso não é pesquisa cristã, isso é pesquisa científica. Você sabia que a maior parte dos homens que infartam é porque eles suportaram, estando certo ou errado, suportaram angústias dentro dele, e nessa história de que o homem é machão, não pode chorar, não pode botar para fora, e acabam infartando. A gente precisa ter saúde, mas sabe o que a gente quer fazer? Senhor, por favor, Senhor, ajuda nessa luta que eu estou, Pai. Eu não quero, Senhor Deus, adoecer. E às vezes Deus está olhando para a gente, está falando assim, ó, é só perdoar. Perdoa, que todo esse peso sai. Perdoa, que toda essa angústia desaparece. Perdoa, que todo esse problema familiar vai embora e a comunhão passa a ser verdade. É por isso que todo tempo que a gente vai ler a Bíblia, e eu estou escrevendo um segundo livro que eu falo sobre isso, a Bíblia vai falar sobre unidade. Porque só existe unidade quando há perdão. E o Senhor nos chamou para nós sermos um só povo, um só coração, batizados pelo mesmo Espírito. E isso só vai acontecer se formos pessoas que reconhecem de fato que necessitamos perdoar e necessitamos ser perdoados. Quando eu falei que eu ia começar a terminar, tem como projetar aqui, por favor, 1 Pedro 3,7? Nós vamos ler vocês vão ler duas passagens. 1 Pedro 3,7. Já está aí? Está aí? Não? Tá. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Preste atenção como isso é sério. Se a gente for ler no grego, no original, essa parte do tratamento, ela vai muito além disso, do dar carinho, do seu provedor. Está dizendo que tem que haver uma unidade entre o marido e a mulher. E essa unidade que está em 1 Pedro, está dizendo que é o marido que tem que buscar
fazer com que essa unidade exista. E aí ele está dizendo que se isso não acontece, o que acontece com as nossas orações? São interrompidas. Eu fico pensando, quanto de nós oramos e por não termos perdoado, as nossas orações não estão chegando diante do Senhor. A gente acha que é só orar com fé que as coisas acontecem. A mesma fé que você tem no Deus que faz milagre, essa fé tem que ser nesse mesmo Deus que faz milagre, mas também que falou que nós devemos perdoar uns aos outros como Ele nos perdoou. E Ele está dizendo que se isso não acontece, as nossas orações são interrompidas. Coloca para mim agora Efésios 6:33. Efésios 6:33. E com esse versículo eu vou terminar. Efésios 6:33. A gente normalmente lembra a parte da armadura, né? Que está, eu te empresto, pode deixar. O que está escrito aí, gente, do 33? Não, acho que eu dei a cola errada. Eu errei, amados. Eu errei. Perdão, 23. Quem pode aí? Efésios 6:23. Como é o amor que está escrito aí? Amor com fé. Então, essa fé que eu tenho, ela tem que vir acompanhada de amor, porque eu estou falando do mesmo Deus. E aí você pode dizer, mas pastor, tu está falando sobre perdão, o que tem a ver o amor? Amado, só perdoa quem ama. E qual é o chamado de Jesus para nossas vidas? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Há uma comparação, como? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. A sua fé tem que ser acompanhada de amor. E esse amor, se for segundo o amor de Cristo, tem que ser permeado de perdão. E eu quero te pedir, para você que deseja, que ainda traz mágoa de alguém, que não perdoou, ou não aceitou o perdão de outra pessoa, eu quero pedir que você feche teus olhos. E amados, não tem esse negócio de vergonha não. A gente perdeu uma prática da Bíblia que chegava a dizer que no dia como hoje de ceia, os irmãos vinham aqui na frente, a Assembleia de Deus fazia muito isso, e antes de ceiar pedia perdão a uma pessoa que ela tinha machucado, porque aqui a gente tem que entender que a gente é uma família, amém? A gente tem que entender que o Senhor Jesus nos fez um nele. E se você ficar com vergonha, alguém vai saber. Amados, Jesus já sabe. E é Ele quem nos julga. Ele que tem poder para nos julgar. Então, se tu precisas perdoar alguém, se tu precisas liberar o perdão para alguém, eu quero pedir, feche teus olhos. Eu quero estar orando nesse momento. Aprenda a liberar perdão e a receber perdão. Não dê brecha ao nosso adversário. Não permita que as doenças e enfermidades te acometam, porque você diz que é filho e filha de Deus, mas não quer nutrir o mesmo sentimento que existe nele. Senhor da glória, Provérbios me ensina que só o Senhor sabe a ferida do coração de alguém. Só o Senhor e a própria pessoa. O outro nunca sabe, Senhor, como de fato está dentro de nós. Por isso, Deus, eu sei que a dor que cada um pode sentir, porque foi
acha que foi ou de fato foi magoado, traído, injustiçado, eu quero pedir em nome de Jesus que o teu Espírito trabalhe no coração dessa pessoa em nome de Jesus. Que essa palavra que foi pregada seja a palavra de Deus, Senhor. Que ela promova libertação em cada um, Senhor, a fim de que o perdão seja liberado e a paz que excede a todo o entendimento seja uma realidade no coração dessas vidas. Senhor, diz a tua palavra que conheceremos a verdade e seremos totalmente livres, Pai. Então liberta-nos nessa noite, com o poder que há, Senhor Deus, no teu Espírito, com o poder que há na tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, ensina-nos a liberarmos o perdão que recebemos de ti ao nosso próximo. Senhor da glória, queremos de fato sermos os teus filhos e filhas. Queremos, Senhor, a nossa casa, a nossa família restaurada em nome de Jesus. Queremos que haja paz na nossa casa, que haja comunhão no nosso trabalho, que haja unidade na comunidade de fé que nós estamos inseridos. Ensina-nos a perdoar, para que o adversário não possa nunca mais nos acusar. Senhor da glória, a tua palavra diz que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas isso só é verdade quando a gente se arrepende dos nossos pecados, quando a gente confessa ao Senhor e os deixa. E nessa noite eu quero pedir, ó Deus, que teu Espírito vá no mais profundo do que eu pude alcançar. Senhor da glória, vá nas entranhas do nosso ser, que possamos, Senhor, olhar, quem sabe, para o machucado e saber que agora só tem uma cicatriz, porque o Senhor já nos sarou, o Senhor já nos curou, o perdão foi liberado, a ponte, Senhor Deus, foi reerguida, teu nome foi glorificado e o adversário foi envergonhado. Ajuda-nos nesta caminhada, que ao olharem para nossas famílias, quando olharem para a comunidade de fé, a nossa família, Senhor espiritual, todos saibam que aqui o que opera é a fé que atua pelo amor. Eu entrego, Senhor Deus, a tua igreja em tuas mãos. Eu clamo a tua misericórdia em nome de Jesus. Amém, amados.